Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre valores de atributos DTD. O valor do atributo pode ser um dos seguintes, né? Default, que é o valor padrão do atributo. Opcionalmente, a DTD pode especificar um valor padrão. Se o documento não incluir o atributo, ele vai receber esse valor. Tem o required, que a gente já viu bastante nos outros exemplos, né? Que é o atributo obrigatório. Então, se ele não aparecer, o documento é considerado como inválido, né? Temos o implied, que é o atributo é opcional, significa que se nenhum valor for fornecido, a aplicação deverá usar seu próprio padrão. E o fixed value, né? Então, o valor do atributo é fixo, significa que o valor do atributo deve ser declarado na DTD. Assim, o valor desse atributo no documento XML não poderá ser diferente do que foi definido na DTD. Então, olha só, temos lá os exemplos. Vamos lá, atributo de default padrão, né? Nesse exemplo aqui, ó, o elemento square é definido como um elemento vazio e o atributo width do tipo cdata. Se nenhuma largura, né, se nenhum valor para esse width foi especificado, ele terá um valor padrão de 0. Então eu tenho um atributo, né, width desse elemento square. E se não tiver nenhum valor definido aqui, o valor padrão que vai ser atribuído é o valor 0. Required, né? Usa a palavra-chave de required se não tiver uma opção para o valor padrão, mas ainda assim quiser forçar o atributo a estar presente. Então eu estou obrigando o atributo a existir, né? Então eu tenho aqui um exemplo, né, de um elemento chamado person, que eu tenho aqui um atributo chamado number, que é do tipo cdata e que é required, né, que é obrigatório. Então ele está dizendo aqui, ó, esse exemplo aqui é um XML válido, porque eu tenho um valor. Nesse caso aqui, né, foi definido o atributo number e com o valor. Como o atributo é obrigatório, como ele aparece aqui, ele é um XML válido. Nesse caso, como o atributo não aparece, ele é um XML inválido. Implied, né? Use a palavra-chave implied se você não quiser forçar o autor a incluir um atributo e não tiver uma opção para o valor padrão. Então aqui no exemplo eu tenho um elemento contact com atributo fax do tipo cdata e que ele é implied, né? Ele aparece de forma opcional. Então eu tenho aqui os exemplos. Ó, aqui eu tenho o contact com fax e um valor, está dizendo que é válido. E aqui eu tenho o contact sem o fax, né? Sem o atributo fax e dizendo que é válido também. Então por que os dois são válidos? Porque esse cara é implied, né? Porque ele é opcional. Fixed. Use a palavra-chave fixed quando quiser que um atributo tenha um valor fixo, sem permitir que o autor o altere. Se o autor incluir outro valor, o analisador XML retornará um erro. Então a gente tem aqui, ó, temos um elemento chamado sender, né, que tem um atributo chamado company, que é do tipo cdata, e que a gente definiu que ele é fixed. E esse fixed dele tem um valor que é Microsoft. Então eu tenho aqui os exemplos, né, de um XML válido com o elemento sender, um atributo company com o valor Microsoft que foi definido, e esse aqui está inválido porque o valor que foi definido para o company está como W3 schools e não como Microsoft, como foi definido lá na DTD. Entidades, né, entities, são usadas para definir atalhos para caracteres especiais. Entidades podem ser declaradas de maneira interna ou externa. Uma entidade possui 3 partes: um e-comercial, um nome de entidade e um ponto e vírgula. Então olha só, uma entidade interna, né?
tem um entity chamado writer, que o valor dele é duck. E tem uma entidade chamada copyright, que o valor é copyright W3 schools. Então como que eu uso isso? Ó, tem o elemento autor aqui, dentro dele eu uso ó, e-comercial, o nome da entidade, ponto e vírgula. E-comercial, o nome da entidade, ponto e vírgula. Entidade externa. Então olha só, eu posso definir a entidade também usando um arquivo DTD externo, ó, usando a palavrinha system para isso. Vocês veem que o uso dela dentro do XML é idêntico, né? A diferença é só como eu vou fazer a chamada dessa entidade. Aqui eu faço de forma interna, declaro ela aqui com os valores, e ali não. Ali eu estou dizendo que ele está em algum outro lugar, né? Que vai ter um arquivo com extensão DTD definindo essa entidade, a minha identidade externa, minha entidade externa. E aqui a gente tem um link para o validador da W3C. Então a gente pode colocar aqui, fazer upload de um documento ou colocar direto o código aqui nesse endereço, né? Então olha só, cliquei no link aqui. É interessante que vocês peguem alguns exemplos de código aqui, ou podem fazer upload direto aqui, né? Ou podem escrever aqui e mandar fazer a checagem do documento XML de vocês para ver se ele está sendo validado ou não.